Boa noite, meu amado, minha amada que nos assiste, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Moisés Costa e iremos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica online, da Igreja Batista em Joaquim Távora. A aula de hoje está imperdível e iremos falar de um assunto muito importante para o nosso crescimento espiritual, que são os frutos do Espírito Santo. Iremos conhecer um pouco mais de cada um dos 9 frutos do Espírito Santo. Mas antes da nossa aula começar, iremos levantar a nossa voz a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vem nos abençoar, Pai, vem abrir nossas mentes para que possamos entender mais da Tua Palavra, para que essa aula possa edificar, Senhor. Também vem ter misericórdia, Senhor, do nosso país e de tudo que está acontecendo nesse momento, Pai. Só Tu, Senhor, pode nos livrar, só Tu pode nos guardar. É o que te pedimos e o que te oramos. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A nossa vida deve ser uma imitação da vida de Jesus Cristo. Quando nos identificamos com Jesus Cristo, através do batismo, estamos dizendo que, de agora em diante, viveremos como Ele viveu. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas, como pode o discípulo viver de tal maneira que a sua vida seja uma imitação autêntica da vida de seu mestre? Como pode o mundo ver Jesus Cristo hoje através de seus discípulos? Para responder a essas perguntas é preciso compreender a função do Espírito Santo. Quando Jesus prometeu seu Espírito Santo, que o mundo não vê nem conhece, ele falou um pouco da função dele, especialmente na vida do crente. Leia em João capítulo 16, no versículo 14, e veja o resumo da função do Espírito Santo no mundo. Agora identifique qual é essa função. Se você respondeu glorificar o Senhor Jesus Cristo, então você acertou em cheio. Tudo que o Espírito faz, desde a sua atuação para a conversão do pecador até a capacitação para viver a vida cristã, tem a finalidade última de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando permitimos que o Espírito Santo controle nossa vida, ele produz em nós as mesmas qualidades encontradas na vida do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele o glorifica ao apresentar o seu caráter ao mundo através de nós. É isso que a Bíblia chama de fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a evidência da presença e plenitude do Espírito Santo na vida do crente. É o resultado da união vital do crente com Cristo. Transmite ainda a ideia de crescimento espiritual ordenado e progressivo. O Espírito procura produzir o fruto, reproduzindo Cristo no crente. Encontramos em Efésios capítulo 5, versículo 18, a ordem de Deus: enchei-vos do Espírito, com a ideia de ação contínua e crescente, para alcançar a plenitude do Espírito e produzir o fruto do Espírito, em contraste com não vos embriagueis com vinho. No Espírito há edificação, santificação, glorificação a Deus. No vinho há obras da carne, devassidão, degradação moral e pecado. O fruto do Espírito não pode ser confundido com o dom do Espírito e os dons do Espírito. O dom do Espírito é a concessão do Espírito. Os dons do Espírito são capacitações especiais que o Espírito confere aos crentes para a realização de ministérios específicos na igreja e no serviço cristão. Os crentes de Corinto, embora tivessem o Espírito e os dons do Espírito, eram carnais, não podiam receber alimento sólido, eram ainda criancinhas na fé. Paulo mostra-lhes, conforme 1 Coríntios, versículo 13, um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. O fruto do Espírito, o indicador seguro da verdadeira espiritualidade, da maturidade de que tanto necessitavam. O apóstolo Paulo exorta os crentes da Galácia
a andarem no Espírito, a fim de não serem vencidos pelos desejos da carne. A carne e o Espírito são opostos, travando um contínuo combate. A Bíblia nos dá um perfil dos crentes carnais, que são criancinhas em Cristo, salvos pela graça, mas que não buscaram ou que recusaram se transformar e não podem ainda suportar alimento sólido. Esses andam segundo a carne e não agradam a Deus. Não têm amor à palavra de Deus, não têm vida de oração, nem testemunho de Cristo habitualmente. E por isso o seu louvor não agrada a Deus. Não pensem nas coisas que são de cima, mas sim nas que são da terra. Não morreram para o pecado e não negaram a si mesmo, nem tomaram a sua cruz para seguir Jesus Cristo. Então, a aula de hoje, que é a lição de número 10, ela vai falar sobre o discípulo e o fruto do Espírito Santo. E esse fruto do Espírito Santo está dividido em 9, que são o quê? O domínio próprio, a bondade, a paciência, a paz, o amor, a alegria, a amabilidade, a mansidão e a fidelidade. Então a nossa aula de hoje vai ter um único tópico que vai analisar um pouquinho, resumidamente, de cada fruto do Espírito. Então iremos começar aqui pelo amor. O que é o amor então? Que é o amor ágape. Este é o amor de Deus na sua forma mais elevada e bela, que é o amor que o levou a dar ao mundo seu Filho Jesus Cristo e este a se entregar para a salvação do homem pecador. É o amor altruísta e não aquele egoísta nem egocêntrico que ama até os inimigos. Deus o derramou em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deve ser orientado para Deus e para o próximo. O amor é a base de todo relacionamento perfeito no céu e na terra. Então, esse é o amor. O segundo fruto é a alegria. Alegria é o profundo regozijo do coração, o verdadeiro gosto de viver, a satisfação no Senhor, independentemente das circunstâncias. Sua fonte está localizada na graça de Deus. O crente pode ter momentos de tristeza, abre aspas, pela manhã, porém vem o cântico de júbilo. Durante as mais duras provações, o crente pode experimentar a alegria. O terceiro é a paz. Paz é uma atitude de serenidade, de calma e força, tranquilidade e equitude de espírito, produzida pelo Espírito Santo, mesmo na adversidade e nas tribulações. Jesus nos prometeu essa paz. Ele disse, abre aspas, a minha paz vos dou, fecha aspas, em João capítulo 14, versículo 27. O quarto é a longanimidade. Longanimidade é a qualidade dada por Deus que faz o homem ser paciente até na provação. É melhor que a força. O crente é exortado a andar com longanimidade, revestir-se de longanimidade. A irritação, a ira, a vingança são obras da carne, que é o oposto da longanimidade. O quinto é a benignidade. Deus é benigno até com os ingratos e maus, mas é de eterna e em eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem. A benignidade está associada à ideia de amabilidade, brandura, compaixão e misericórdia. O sexto é a bondade. Bondade é a generosidade em ação a favor de outras pessoas. Davi conhecia de perto essa bondade de Deus em sua vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. Aí é Davi falando, o salmista no Salmo 23, versículo 6. Diz a palavra de Deus, aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Você vai ver esse texto em Provérbios, capítulo 21, versículo 21. O sétimo é a fidelidade. A palavra fidelidade significa confiabilidade total, lealdade absoluta. É a qualidade que torna uma pessoa digna de
confiança. O crente deve usar de fidelidade a Deus e a sua palavra, bem como ao próximo. Jesus procura essa qualidade em seus discípulos. Muito bem, servo bom e fiel. O oitavo é a mansidão. Mansidão descreve o caráter em que a força e a brandura estão juntas. Significa ainda que a humildade, suavidade e gentileza estão presentes. A Bíblia exalta essa virtude. Mas os mansos herdarão a terra. Em Salmos, capítulo 37, versículo 11. A mansidão de Moisés é um exemplo para todos os crentes. Ora, Moisés era um homem muito manso. Você vai achar em Números, capítulo 12, versículo 3. O crente é exortado a andar em toda humildade e mansidão, e a revestir-se de mansidão. E o nono e último é o domínio próprio. Domínio próprio expressa autocontrole, autodisciplina, temperança e moderação. Ainda se descreve como a força interior pela qual o crente se controla. Toda a nossa personalidade, mente, emoção e vontade deve ficar sob o domínio de Cristo. Todo o nosso corpo, com seus apetites, impulsos, desejos e instintos, devem ser governados por Deus, se quisermos viver uma vida santa. Deve estar presente em todos os crentes, empregando toda a diligência, acrescentai o domínio próprio. Então, aqui resumimos um pouco dos 9 dons, que são concedidos pelo Espírito, que são os frutos do Espírito Santo. Então, chegamos aqui à conclusão de hoje, a nossa aula chegou ao fim, e na nossa conclusão temos aqui que a maior característica de uma vida na plenitude do Espírito é a manifestação do fruto do Espírito Santo. Nessa vida, se o fruto do Espírito Santo é a reprodução da vida de Cristo, Jesus na vida do crente, então afirma James Crane. Gálatas 5, 22 e 23, ainda combinando com o texto de Romanos 6, 6 a 13 e a Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando pela fé aceitamos nossa posição em Cristo, como estando mortos para o pecado e vivos para Deus, e nos apresentamos a Deus para sermos usados como instrumentos de justiça. Então, mediante a plenitude do Espírito, o Cristo ressurreto começa a viver a sua vida em nós, e sua vida foi o fruto do Espírito em toda a sua intensidade. Então, que Deus nos ajude a crescer espiritualmente em direção à plenitude do Espírito e a produzir o fruto do Espírito em nosso viver diário, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Então é isso aí, Resumimos os 9 frutos do Espírito, que possamos pedir sabedoria a Deus para incorporarmos, para vivermos ele no dia a dia, para não só termos aqui ele na teoria, mas que possamos praticá-lo no dia a dia, que possamos exercer com plena convicção e fidelidade essas instruções, esses ensinamentos que são os frutos do Espírito. E a aula de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a cada irmão aí que ficou conosco, que estudou um pouco mais da palavra do Senhor. E para você que gostou dessa aula, vai lá dar aquele like, dá o joinha. Para você que não é inscrito no canal, que você possa estar se inscrevendo, isso ajuda bastante. Você também pode acionar o sininho lá das notificações do YouTube, ou também, se preferir, pode estar nos visitando em nossas redes sociais, no Instagram ou Facebook. E se preferir, também pode estar nos fazendo uma visita pessoalmente. Nosso endereço é Rua Professor Carvalho 371, no bairro de Joaquim Távora. Nossos cultos são às quarta-feira, que começa às 20 horas, às 19 horas e vai até às 20, que é o culto de oração,
E no domingo o culto evangelístico começa às 18 horas e vai até às 20 horas. E eu vou ficando por aqui, desejo a você uma ótima semana, que você possa estar pondo em prática esses ensinamentos aí da lição, que você possa estar estudando mais a Bíblia, que Deus abençoe ricamente a sua casa, o seu trabalho, o seu casamento, né, a sua família, os seus estudos, e que semana que vem estaremos aqui de volta para mais uma lição. Eu vou ficando por aqui. Desejo tudo de bom para você. Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau!